Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material que, olha, toca numa experiência muito real para muita gente de fé, né? Aquela luta interna, sabe? Persistente, contra o pecado, mesmo quando a gente quer muito agradar a Deus. É verdade, uma luta conhecida. Pois é, e nós vamos explorar as ideias de um livro, o How to Gain Victory Over Sin. Como alcançar a vitória sobre o pecado, do Andrew Bernhardt, a segunda edição especificamente. E ele deixa claro logo de cara que o livro é para quem? Para crentes nascidos de novo que se sentem assim, frustrados, sabe? Porque, poxa, tem fé, recebeu perdão, mas continua tropeçando, caindo nas mesmas tentações. Exatamente. É um público bem específico que ele está mirando. Isso. E a nossa ideia aqui é mergulhar fundo nas propostas do livro, como essa vitória seria possível. E o interessante, o que chama a atenção, é que a solução que ele aponta não parece vir de um se esforçar mais. Não mesmo. Parece ser algo que Deus mesmo providencia e que funciona de um jeito diferente do nosso esforço, né? Ok, vamos desvendar isso. Exato. O ponto de partida do livro é justamente essa constatação. Existe sim um desejo sincero no coração do crente de viver para Deus, mas, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade enorme, né, de resistir às inclinações contrárias. E isso acaba gerando um ciclo vicioso de culpa, de vergonha, de frustração. É uma tensão que muita gente conhece bem. Com certeza. E o autor usa bastante a carta aos Romanos para basear o argumento dele. Começa lá com o capítulo 6, que é o ideal, né? Fomos libertos do pecado, não estamos mais debaixo do domínio dele. Então a ordem é clara, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Direto ao ponto. Só que aí vem Romanos 7. Sim, Romanos 7. Nossa, descreve uma realidade bem diferente, né? Uma luta interna, sim, intensa. E o próprio apóstolo Paulo parece narrar isso na primeira pessoa. Ele fala, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É forte isso. Ele admite que lá no íntimo ele gosta da lei de Deus, se alegra com ela, mas ao mesmo tempo ele percebe uma outra força agindo, uma lei nos seus membros, como ele diz, que luta contra a mente dele e o torna prisioneiro da lei do pecado. E olha, é fundamental entender isso. O livro argumenta, e com força, que Paulo está falando aqui da experiência dele depois da conversão, como crente mesmo, não antes. É a batalha de quem já nasceu de novo. Essa descrição é muito vívida, né? Porque realmente ecoa aquela sensação frustrante que eu acho muita gente sente. Eu quero fazer o certo, eu sei o que Deus espera de mim, mas na hora H, puxa vida, acabo fazendo o contrário. Não é por acaso que o capítulo termina com aquele grito, né? Aquela angústia. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nossa, isso soa muito distante daquela promessa de Jesus do jugo suave e fardo leve, né? Sem dúvida nenhuma. E o livro usa essa tensão, essa aparente contradição, para preparar o terreno, para dizer, olha, talvez a forma como você está lutando é que está errada. A frustração não viria da falta de sinceridade ou de desejo, mas de tentar vencer usando as ferramentas erradas, digamos assim. Ferramentas erradas. O livro até usa uma analogia interessante. Aquela da formiga zumbi. Já ouviu falar? Existe um parasita, o Lancet fluke, que infecta a formiga e meio que controla a mente dela. Ele a força a subir numa folha de grama, contra a natureza da formiga, só para ser comida por uma vaca ou ovelha, e o parasita poder completar o ciclo de vida dele. A formiga não quer fazer aquilo, mas tem algo dentro dela que a compele. Que coisa. Pois é. E de forma parecida, Paulo diz lá em Romanos 7, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele reconhece uma força interna que o leva a agir contra a própria vontade dele, que já é uma vontade regenerada. Entendi a analogia. Então, essa abordagem errada, essa ferramenta inadequada que causa tanta frustração, qual seria ela, segundo o livro? Basicamente, a abordagem errada é tentar vencer o pecado,
tentar alcançar a santidade usando a nossa própria força de vontade, o nosso esforço humano. Ou então tentar cumprir a lei na força da carne. É o que Paulo chama de servir sob o regime antigo da letra. O argumento central é que a lei é perfeita, é santa, justa e boa. Mas ela é impotente por causa da carne. Romanos 8 diz isso. A nossa natureza humana caída, que a Bíblia chama de carne, simplesmente não tem a capacidade, não tem o poder para cumprir as exigências de Deus. Não adianta Então, tentar mais. tentar mais e mais com os nossos próprios recursos. Sabe, aquilo que Gálatas descreve como semear para a sua própria carne. Isso não vai produzir santidade. Pelo contrário, vai colher corrupção. E isso inclui até mesmo aqueles esforços morais super bem intencionados. Se a fonte de poder for a nossa determinação pessoal, a nossa força, o livro chama isso de legalismo. Ah, interessante. Então, o legalismo não é só aquela coisa de seguir regras humanas inventadas. Pode ser também a tentativa de agradar a Deus pelas próprias forças, mesmo que seja tentando seguir a Bíblia. Exatamente. Nesse contexto que o livro apresenta, o legalismo é essa dependência do esforço próprio para atingir o padrão de Deus, em vez de depender da graça e do poder que ele oferece. É tentar alcançar a justiça pelas obras, mesmo que sejam obras consideradas boas. O livro argumenta que isso é uma falha na raiz, porque o problema é a carne. Faz todo sentido aquela outra analogia que a gente comentou do dente de leão. Tentar vencer o pecado na força de vontade é como cortar só a parte de cima da erva daninha. Parece que resolveu na hora, mas a raiz, que seria a carne, continua lá. E logo o problema volta com tudo. A solução de Deus, então, teria que ir mais fundo, atacar a raiz. Precisamente. E é exatamente aí que o livro nos leva para Romanos 8, apresentando esse capítulo como a resposta de Deus para o dilema desesperador de Romanos 7. A chave para a vitória não está em tentar mais, mas em andar segundo o Espírito. Certo. Romanos 8, andar segundo o Espírito. É aqui que fica realmente interessante. Mas o que isso significa assim na prática? Como é que isso resolve o problema da carne que Romanos 7 descreveu como tão poderosa e teimosa? Olha, o livro dá muita ênfase em Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem, é uma nova lei, um novo princípio de operação que entra em ação na vida do crente. E aqui tem um ponto que nosso livro martela bastante, porque é crucial. O Espírito Santo, ele não vem para consertar a nossa velha natureza. Ele não vem para melhorar ou reformar a carne. Não vem para dar um upgrade na carne. De jeito nenhum. Romanos 8, verso 7, descreve a carne como sendo inimizade contra Deus. Incapaz de se sujeitar à lei dele, é irremediavelmente corrupta, ela nunca vai melhorar, sabe? Não importa quanto tempo passe, quanto esforço a gente faça. O livro até compara a carne a uma dependência química profunda. Mesmo depois de anos limpo, a natureza da dependência ainda está lá, quietinha, mas pronta para ressurgir com força total se a pessoa der brecha. A carne nunca vira amiga de Deus. Nossa, isso é bem forte. Mas se a carne não pode ser consertada, então o que o Espírito faz? Ele só ignora a carne? Deixa ela lá no canto? Não. A ação que Romanos 8, verso 13 descreve é outra. É fazer morrer ou mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Percebe? O Espírito Santo não reforma a carne. Ele a leva à morte, ele a subjuga. A santificação, então, não é um processo de melhorar o nosso velho eu. É o Espírito, gradualmente, matando, anulando o poder dessa natureza carnal em nós. É uma obra dele, não nossa. Entendi. A nossa parte é nos submeter a essa obra dele. A responsabilidade pelo resultado final, pela transformação de verdade, é de Deus operando pelo Espírito. Ok, isso realmente muda a perspectiva toda. Mas se não é sobre o nosso esforço para vencer, como é que a gente evita cair na passividade? Naquele, deixa Deus fazer tudo, eu não faço nada. O livro fala sobre isso, como é esse andar no Espírito de forma ativa. Sim, fala sim. O livro deixa bem claro que andar no Espírito não é uma atitude passiva, tipo, larguei mão. É uma dependência ativa,
uma submissão consciente. Primeiro, significa reconhecer o tempo todo a nossa total incapacidade. Eu, por mim mesmo, não consigo viver a vida cristã. Ponto. E, ao mesmo tempo, reconhecer a total suficiência do poder do Espírito que mora em mim. Incapacidade nossa, suficiência dele. Isso. Segundo, envolve se submeter ativamente a Ele. Pedir e confiar que Ele vai realizar essa obra de mortificar as inclinações da carne. Lembra, Romanos 8,13? Não somos nós que matamos a carne com nosso esforço. Nós nos submetemos a Ele para que Ele mate. Entendi a diferença, não é eu vou matar a carne, mas sim, Espírito Santo, por favor, opera em mim para matar essa inclinação, essa obra da carne. É um ato de entrega e pedido. Exatamente, perfeito. Terceiro ponto prático que o livro traz: manter o foco da nossa mente em Cristo. Hebreus 12,2. Não ficar focado no pecado, na falha, na luta em si. Onde a gente põe o foco faz muita diferença na nossa experiência diária. Verdade. Quarto, quando a gente peca, e sim, vamos pecar, a orientação é confessar imediatamente. Não só o ato, mas o que estava por trás. Qual foi a atitude carnal? Orgulho, incredulidade, egoísmo. Confessar isso e confiar não só no perdão, mas na purificação que Deus promete lá em 1 João 9. Ele nos limpa para a gente poder continuar andando no Espírito. Essa purificação é chave, né? Para não ficar preso na culpa. Fundamental. Quinto, é um ato de fé diário. A gente se apresentar a Deus como instrumentos de justiça, Romanos 6,13, e como sacrifício vivo, Romanos 12:1-2. Isso não é confiar na nossa capacidade de ser justo, não. É se colocar à disposição de Deus, falando: Senhor, usa-me para a tua justiça hoje. É disponibilidade. Disponibilidade, não habilidade própria. Isso. E sexto, aquela ideia de permanecer em Cristo, de João 15, como galho que só dá fruto se estiver ligado na videira. A gente não produz o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, etc., pelo nosso esforço. Esse fruto nasce naturalmente quando a gente permanece conectado a Cristo, permitindo que a seiva do Espírito flua através de nós. É consequência da conexão, não do esforço para produzir o fruto. Essa ideia de dependência ativa é muito boa. Não é passividade, mas também não é aquela autossuficiência que a gente está acostumado a tentar. E parece que muda o alvo, né? Em vez de focar tanto em não pecar, o foco passa a ser andar no Espírito. E aí, como consequência natural, o pecado vai perdendo a força. Exatamente essa a lógica que o livro apresenta. Uma coisa leva a outra. E junto com essa compreensão toda, o livro traz algumas advertências importantes. A primeira é crucial. Cuidado com o verbo tentar quando a gente fala da vida espiritual. Se o nosso pensamento predominante é eu preciso tentar mais, eu vou me esforçar para obedecer, isso geralmente é um sinal. Um sinal de quê? Um sinal de que ainda estamos confiando na carne, mesmo sem perceber. A postura que o livro aponta como bíblica é a de Filipenses 3,3. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nenhuma confiança na carne. Entendi. Mas aí vem aquela pergunta. Se não é para confiar na carne, se não é para tentar nesse sentido, alguém pode pensar, beleza, então é só relaxar, não preciso me esforçar para nada, é só esperar acontecer. Como o livro diferencia essa dependência do espírito de uma simples preguiça espiritual, um desleixo? Ótima pergunta. E a segunda advertência que o livro traz trata justamente disso. Andar no espírito não tem nada a ver com preguiça. É uma caminhada que exige, sim, diligência espiritual. Exige a gente se esvaziar do nosso ego, da nossa autoconfiança. Lembra do exemplo de Jesus, em Filipenses 2? Ele se esvaziou. E exige a gente se submeter ativamente à direção e ao poder do Espírito. Requer disciplina para manter o foco em Cristo, para confessar rápido o pecado, para se apresentar a Deus todo dia. Não é ausência de esforço de forma alguma.
mas é um esforço direcionado para a dependência, não para a performance autônoma. Entendi. É o esforço da fé, da submissão, da busca constante por Ele. Faz todo sentido. O esforço muda de lugar, muda de qualidade. E aquela parábola que você tinha mencionado antes, a do alfaiate. Como ela entra nessa história toda? Ah, sim, a parábola Ajustados a Cristo. É bem ilustrativa. O livro compara duas situações, né? Imagina um alfaiate meio incompetente. Ele faz um terno todo torto, desalinhado. Aí ele entrega para o cliente e diz: olha, para esse terno servir, você vai ter que se contorcer todo, entortar seu corpo para caber nele. Que situação. Pois é, isso seria como nós tentando nos ajustar aos padrões de Deus pelo nosso próprio esforço torto, pela força da carne. Impossível e doloroso. Em contraste, Deus nos dá o traje perfeito, a justiça de Cristo, a vida dele. Só que nós ainda somos tortos por causa do pecado que habita em nós. Nossa postura espiritual é torta. Então, o que Deus faz? Em vez de exigir que a gente se contorça para caber no traje perfeito, Ele, através do Espírito Santo, começa um processo interno. Ele começa a nos ajustar ao traje. Ele vai endireitando a nossa postura espiritual para nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8:29 e 2 Coríntios 3:18 falam disso. Que imagem fantástica da santificação. É Deus nos moldando, nos alinhando à perfeição de Cristo de dentro para fora. Hipótese interessante, uma reflexão sobre por que essa transformação não é, instantânea. Porque a perfeição só vem na glória, na eternidade. Sugere que talvez esse processo, que é lento e muitas vezes difícil, seja necessário para a gente aprender uma lição fundamental: a submissão à autoridade de Deus. Aprender a obedecer mesmo quando a nossa vontade resiste. Lembrar de Hebreus 5:8, que diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se obedecer fosse sempre fácil e prazeroso para nós, talvez a gente nunca desenvolvesse essa confiança profunda, essa submissão à soberania de Deus, que a gente aprende justamente na dificuldade, na luta. Isso dá um outro sentido para a luta, né? Uma camada de propósito. Mas voltando um pouco para essa obra do Espírito em nós, como é que a gente pode ter certeza de que uma experiência, um sentimento, uma direção que a gente acha que tem, vem mesmo dele? O livro dá algum critério para a gente discernir isso? Porque a gente sabe, né? Nem tudo que parece espiritual ou que é sobrenatural vem de Deus. Sim, esse é um ponto muito prático e importante que o livro aborda. Como saber se é o Espírito Santo agindo ou se é outra coisa? Sei lá, nossa própria emoção exaltada, a autossugestão ou até uma influência espiritual enganosa. O livro destaca 2 critérios principais bem bíblicos. O primeiro é o caráter. A obra genuína do Espírito Santo sempre vai estar em harmonia com o caráter de Deus, aquele caráter imutável que a gente vê revelado na Bíblia inteira. Como assim na prática? Na prática, significa que a obra do Espírito vai glorificar a Deus, o Pai e o Filho. Não vai glorificar o próprio Espírito, nem pessoas, nem ministérios, nem experiências em si. Vai promover a verdade bíblica, o amor sacrificial, ágape, o perdão, a humildade, a santidade, tudo que reflete quem Cristo é. E, ponto crucial, nunca, jamais vai levar a pessoa a agir contra os mandamentos claros de Deus registrados na palavra. O Espírito não se contradiz. Entendi. O caráter de Deus como um filtro, uma referência. E qual seria o segundo critério? O segundo critério são os resultados, ou o fruto. A obra genuína do Espírito Santo vai produzir o fruto que está lá descrito em Gálatas 5:22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, não perda de controle. Exatamente, domínio próprio. E não perda de controle ou experiências caóticas. Além disso, a ação do Espírito convence do pecado de forma específica, que leva ao quebrantamento, não à acusação que destrói. Leva ao arrependimento genuíno, à mudança de vida, impulsiona a gente a proclamar o evangelho verdadeiro, centrado em Cristo, edifica a igreja em unidade, em amor.
e resulta em obediência prática à palavra de Deus. Se conectarmos isso ao quadro geral, esses frutos são o oposto direto das obras da carne que Paulo lista logo antes em Gálatas 5. Imoralidade, impureza, ódio, discórdia, ciúmes, iras, facções, inveja. O fruto testifica de qual árvore ele vem. Muito útil mesmo esses dois filtros, o caráter de Deus e o fruto do Espírito. Ajudam a gente a avaliar as coisas com mais clareza. E falando em Gálatas, você mencionou que o livro usa essa carta como um exemplo do perigo de voltar para o esforço próprio, né? Exatamente, os crentes da Galácia são um exemplo clássico disso, infelizmente. Eles começaram super bem, começaram a vida cristã pela fé em Cristo, receberam o Espírito Santo pela graça, como Paulo lembra a eles em Gálatas 3. Estavam no caminho certo, no trilho da graça, só que aí chegaram os falsos mestres lá, os judaizantes, e perturbaram a cabeça deles. Convenceram eles de que, para serem cristãos completos, para serem aperfeiçoados, eles precisavam agora começar a guardar a lei mosaica. Praticar a circuncisão, guardar dias especiais, seguir as regras da lei. Mas qual era o problema fundamental nisso? Pelo que entendi, eles não estavam tentando ser salvos por essas obras, né? Eles já eram crentes, já tinham o Espírito. Precisamente. Esse é o ponto sutil, mas que era devastador. O erro deles não era tentar obter a salvação inicial pelas obras, era tentar viver a vida cristã, tentar alcançar a santificação, o crescimento espiritual, através do esforço humano de guardar a lei. Era misturar graça com lei, misturar fé com obras como meio para o progresso espiritual deles. E Paulo fica chocado com isso. Ele pergunta, indignado, vocês são tão insensatos assim? Tendo começado no espírito, querem agora terminar na carne? É uma pergunta retórica fortíssima. Entendi a sutileza. Não era a salvação por obras, mas santificação por obras. E por que essa mistura é tão prejudicial, tão errada, segundo a análise do livro baseada em Gálatas? Por várias razões que Paulo deixa bem claras na carta. Primeiro, se você se coloca debaixo da lei para tentar ser santo, você se coloca debaixo da maldição da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Gálatas 3:10. Pesado. Muito. Segundo, isso invalida a graça de Cristo. Torna a morte dele meio que inútil, porque se a justiça, a santidade pudesse vir pela lei, então Cristo não precisava ter morrido. Gálatas 2:21. Terceiro significa cair da graça, não no sentido de perder a salvação, mas de abandonar o princípio da graça como a base do seu relacionamento com Deus e da sua vida cristã. Gálatas 5:4. Trocar o sistema operacional, digamos assim. Boa analogia. Exato. Quarto, e isso é paradoxal. Tentar viver pela lei acaba, na verdade, fortalecendo o poder do pecado. Porque a lei expõe o pecado, mostra o quão pecador você é, e isso acaba incitando a natureza carnal a se rebelar ainda mais. Romanos 5 e 7 falam disso. E quinto, demonstra uma confiança na capacidade da carne, que, como vimos, é inútil para a santificação, e, por consequência, uma falha em reconhecer a suficiência total da obra de Cristo e do poder do Espírito Santo. É como, sei lá, ter uma Ferrari na garagem, o poder do Espírito, e insistir em ir trabalhar de patinete, o esforço da carne. Não faz sentido. Fica bem claro o alerta contra essa armadilha do legalismo na santificação. Então, se a gente fosse destilar a mensagem central que exploramos hoje a partir desse material, seria que a vitória sobre o pecado não é uma questão de cerrar os punhos e tentar com mais força, nem de seguir uma lista de regras mais rigorosa ainda. É, na verdade, uma mudança radical de fonte de poder. Sair da nossa limitada, falha, força de vontade e passar a depender do poder ilimitado do Espírito Santo que Deus nos deu e que habita em nós. Exatamente. É uma caminhada diária de rendição, de confiança, de dependência ativa nele, mantendo os olhos fixos em Cristo. Então, o que tudo isso significa? Parece que significa uma liberdade diferente. Exatamente. É uma mudança completa de paradigma. Sair daquela tentativa de autojustificação, de eu vou conseguir ser bom, para a justiça que vem de Deus pela fé.
sair da autoconfiança para a dependência total do Espírito. E isso, pensando bem, nos deixa com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora, que esse material todo suscita. O livro contrasta muito, né, a justiça própria, que é o esforço humano para ser bom, com a justiça de Deus, que a gente recebe pela fé. Aí, considerando o que Romanos 8:7 diz sobre a inimizade fundamental, irreconciliável, da carne contra Deus, isso levanta uma questão importante. Será que o nosso esforço sincero por justiça própria, mesmo quando a gente tem as melhores intenções do mundo, pode, na verdade, ser um dos maiores obstáculos, talvez o mais sutil deles? Um obstáculo para quê? Um obstáculo para a obra genuinamente transformadora que só o Espírito Santo pode realizar em nós? Será que a nossa própria tentativa de ser bom, na nossa força, acaba impedindo Deus de nos fazer bons à maneira dele, pelo poder dele? Fica aí para a gente pensar. Uma pergunta realmente profunda para a gente continuar refletindo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise das ideias do livro How to Gain Victory Over Sin.